Olá, amigos do canal Crescer na Fé, sejam bem-vindos para mais um encontro onde continuamos a tratar sobre as coisas das Sagradas Escrituras. Estamos caminhando de acordo com os movimentos, com o tempo com que as coisas aconteceram até surgir a palavra escrita. Mas estamos no momento histórico daquilo que nós chamamos tradição oral. Então, você que nos acompanhe, fique mais neste encontro, deixe o seu like, o seu comentário e a sua crítica. Se você não for inscrito, se inscreva e vamos juntos aqui de uma forma bem tranquila crescer na fé em comunidade. E no vídeo de hoje nós vamos continuar falando a respeito do conteúdo evangélico, não é? Ou seja, da mensagem que é o coração das Sagradas Escrituras. E para tanto, então, convidamos você a permanecer conosco e também nos colocamos na presença de Deus, mais ainda, não é? Nos atendo muito mais a sua presença para que aquilo que Deus for falar realmente encontre eco nos nossos corações. E, portanto, rezemos pedindo a unção do Espírito Santo de Deus sobre mais este encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos, dando então continuidade aqui aos nossos comentários sobre as Sagradas Escrituras, nós estamos analisando, comentando um pouco o tempo em que o Evangelho ele acontece, ou seja, ele se torna uma realidade. E para tanto, é bom que nós também digamos aqui que a história sagrada, ela não é uma história que acontece fora do nosso tempo. Evidentemente, esses tempos de Deus e o tempo secular, ele tem a sua peculiaridade, não é? Nós contamos o tempo a partir de um determinado conceito cronológico, como nós costumamos dizer, e Deus tem lá também o seu tempo. Óbvio que os tempos não são considerados da mesma maneira, vamos dizer assim, até porque Deus é atemporal, ele não tem início, nunca terá fim. A própria palavra de Deus vai dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso, porque um ano é como um dia e um dia é como 1000 anos para Deus, ou seja, Deus ele não se limita a esses condicionamentos, tá certo? Porém, o Deus encarnado, que é Jesus Cristo, ele entra no nosso tempo. Assumindo a nossa humanidade, ele assume também todas as suas condicionantes, não é? E a própria palavra de Deus vai dizer para nós, ele é igual a nós em tudo, menos no pecado. Portanto, Jesus, evidentemente, ele tem a sua vida desenvolvida da mesma forma como todo e qualquer ser humano, não é?
que se desenvolve biologicamente, é alguém que precisa aprender a andar, a falar, a comer, ou seja, ele está também vivendo dentro dessas realidades humanas. Portanto, o divino se faz presente no humano. E assim também rezamos na nossa profissão de fé. Mas o que é que isso tem também a ver com o nosso estudo, a nossa busca por compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras? É exatamente porque, veja, a história cronológica, a história humana, como nós costumamos dizer, ela não é interrompida por Deus, mas ela é marcada por Ele. Os eventos que acontecem dão uma conotação a essa história que eles acabam ganhando dimensões além daquilo que nós naturalmente possamos compreender. Daí o povo de Deus ter uma experiência mística a partir da experiência humana. Por exemplo, a sua saída do Egito para a Terra Prometida, o que nós conhecemos como Êxodo, foi sempre e é sempre tido pelo povo de Deus como um evento miraculoso onde só Deus poderia intervir em favor do seu povo. E em vários outros momentos, este povo vai poder perceber e atribuir também a uma presença, a uma intervenção divina, os fatos que acontecem dentro dessa história secular, como nós costumamos chamar. Por isso a história do povo de Deus é marcada por momentos muito importantes. Então nós temos o Êxodo, temos a passagem pelo deserto, temos a entrada na Terra Prometida, temos aí a libertação dos cativeiros e assim por diante. Mas tudo isso está dentro também do que nós chamamos da grande economia da salvação, no plano da salvação de Deus. Deus, ele não vem simplesmente mudar a nossa história. A história é feita por homens e mulheres que, na verdade, traçam também aí os seus destinos, mas Deus nunca está ausente dessa história. Deus vela por ela. E Deus, então, com a cooperação humana, ele vai, evidentemente, dando muito mais sentido e, inclusive, iluminando essa história para que essa história possa estar cada vez mais próxima daquilo que também é o desejo de Deus. E assim o é. Um outro fato marcante, e é o que nós estamos analisando por ora, é o evento Jesus de Nazaré. Ele nasce num determinado tempo, numa determinada condição política, sociológica, geográfica, histórica. Ou seja, Jesus nasce dentro de um contexto muito concreto. Veja, a história não parou para que Jesus nascesse. Na verdade, Jesus nasce dentro desses condicionamentos. Porém, seu nascimento é algo marcante, edificante, principalmente para o seu povo, que esperava então o libertador, porque isso vai resultar exatamente nisso que nós estamos vivenciando hoje, que é uma fé cristológica. E como nós começamos a perceber isso? Evidentemente, pelos fatos que vão se sucedendo, um dos quais, e esse tempo, é muito bem interpretado pelo nosso apóstolo Paulo, um profundo judeu, aliás, que no início da sua história ele era um perseguidor dos cristãos, porque via nessa seita uma heresia. Aliás, um parêntese aqui, não é? No início
daquilo que nós chamamos era cristã, nós não tínhamos exatamente um cristianismo, tínhamos adeptos ou descendentes do judaísmo que, aderindo ao anúncio de Jesus, isso nós já vimos no encontro passado, aquilo que nós tratamos do Evangelho de Cristo, o querigma de Jesus, sua mensagem, seu anúncio, não é? Suas proclamações, suas palavras e obras, tudo isso compõe o Evangelho de Jesus, ou o seu querigma, o anúncio primeiro, que é a instauração do reino de Deus. Esses judeus, eles abraçaram essa proposta, essa mensagem do Cristo, de Jesus de Nazaré, e eles então passam a viver a sua fé judaica com essas novidades, digamos assim, que Jesus veio trazer. Ele veio reafirmar e veio apresentar coisas novas, esperanças novas para os seus discípulos. E Paulo, um bom judeu, ele mesmo vai dizer isso numa de suas cartas, não é? Que ele é um judeu irrepreensível, após um encontro com um outro fato determinante e divisor de águas, que é com o Cristo ressuscitado, Paulo, depois refletindo sobre a história, vai nos trazer a seguinte afirmação, que eu peço que você acompanhe conosco aí na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Veja que afirmação interessante Paulo tem para nos trazer. Diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filho, Deus enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Veja que fato interessante que Paulo nos apresenta. Olhando agora o evento Jesus de Nazaré, sua história, sua ressurreição, que ele, na verdade, não contempla naquele início, porque Paulo não fazia parte do grupo dos discípulos de Jesus, mas ele tem um misterioso encontro com ele quando ele vai em perseguição aos discípulos de Cristo, que até então eram homens que não tinham o adjetivo, o qualitativo, o qualificativo de cristãos, mas eram discípulos do chamado caminho ou discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo narra que teve um encontro com o Senhor e o Senhor lhe abriu os olhos. E aí, a partir daí, ele começou a entender tudo. Aliás, então a ressurreição é um marco que ilumina tudo. A ressurreição é fato fundamental para que eu e você hoje estivéssemos aqui comentando sobre toda essa história. Porque caso não tivesse ocorrido, tudo teria acabado naquela fria sexta-feira da crucifixão do Senhor. Mas Paulo vai dizer então que houve uma plenitude. E é esses momentos que nós chamamos de momentos da graça, momentos de Kairos, momento em que Deus derrama sobre a humanidade graças especiais. Portanto, Paulo fala, o tempo chegou à sua plenitude. O tempo favorável era o tempo da salvação,
que evidentemente está diretamente ligada à pessoa de Jesus. Está condicionado a ele. Ele agora é o eterno que se fez presente no tempo. O infinito que se fez presente no finito. Não é? Deus que se faz presente no humano. E assim, sucessivamente, ele marca a história. E a sua ressurreição é a chave de todo novo entendimento, compreensão daquilo que é a proposta de Deus. Então, quando nós olhamos sob esse aspecto, nós começamos a perceber que, até então, a Bíblia ela ainda não estava escrita, mas ela estava inscrita no coração desses homens, que, como disse para você, eram, na verdade, continuadores da grande herança de Israel, que depois eles vão ser, então, reconhecidos e passam a ser chamados de cristãos na primeira missão de Paulo a Antioquia. Isso você pode considerar ou verificar no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Então veja, o cristianismo, na verdade, ele está enraizado no judaísmo. A ressurreição de Jesus foi o grande salto agora dentro de toda essa história. É a ressurreição o marco fundamental que faz com que os discípulos de Jesus de Nazaré se tornem verdadeiras testemunhas. Agora, não só das suas palavras e dos seus atos, mas também da sua ressurreição. E isso vai ser o diferencial. A partir daí, o que é que nós temos? O evangelho pregado pela comunidade. Por isso nós chamamos o evangelho da igreja. Temos o evangelho de Jesus, que é o tempo em que Jesus passou pregando e ensinando, realizando as coisas, não é? Sinais, curas, milagres, para que as pessoas crescem nele. Ele é o próprio evangelho. A partir da sua morte e ressurreição, os discípulos que constituem agora a comunidade de Jesus passam a pregar além daquilo que ele já pregava, mas algo novo. Eles vão dizer, principalmente, que aquele homem que foi pregado numa cruz de uma sexta-feira, ele ressuscita ao terceiro dia. E é isso que vai dar a eles toda a força para anunciarem e continuarem anunciando o evangelho. Por isso que nós dizemos que agora é o evangelho da igreja. Ou seja, qual é a notícia que a igreja, a comunidade, a eclésia traz para o mundo? Exatamente este conteúdo querigmático, que nós podemos dizer o querigma dos apóstolos, daqueles que conviveram com ele. Uma das passagens de Atos que nos reporta isso é exatamente o discurso de Pedro, lá no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 11. Pedro vai fazer um discurso porque ele é instado a respeito do que ele e João tinham feito com um homem que era coxo, portanto era doente, tinha uma enfermidade de nascença, e por uma intervenção dos apóstolos, ele se torna então uma pessoa totalmente curada, restabelecida. E diante desse espanto do público, das pessoas, Pedro proclama o que nós podemos chamar do conteúdo do evangelho da comunidade, do evangelho da igreja, o conteúdo querigmático, ou seja, o querigma apostólico, que na verdade vai ser o evangelho pregado pelos apóstolos. Portanto, o evangelho primeiro, ele é crido, vivenciado e
pregado. A isso, nós continuamos na grande esteira da tradição da história do povo de Deus, a tradição oral. Durante muito tempo, a fé, as promessas, tudo isso era passado de boca em boca, de geração para geração. A tradição oral. O povo não tinha o hábito de escrever, não é? E isso, então, como que eles guardavam a fé? Através dessa transmissão oral das promessas de Deus, das histórias que eles percebiam estar presente aí a intervenção divina. Por isso, os fatos marcantes eram, evidentemente, os mais lembrados. E aqui nós vamos, então, acompanhar este resumo do Evangelho, no que consistia o Evangelho da Igreja, e o que, na verdade, é a base, inclusive, ainda hoje, para que a fé cristã continue a ser anunciada para o mundo inteiro. No versículo 11, nós temos a seguinte narrativa. Como ele não largasse Pedro, ou seja, aquele que havia sido agraciado, Pedro e João, acorreu todo o povo, atônito, para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel. Veja, Pedro se dirige ao seu povo. Portanto, não existe rompimento na herança, na tradição. É para este povo que Jesus veio em primeiro lugar. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pôncio Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazias morrer o príncipe da vida. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis. Foi o seu nome que o revigorou, e a fé que nos vem por ele é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como os vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo que ele vos disser, e todo aquele que não escutar este profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que a seguir falaram, prenunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência
serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar. E a partir do momento em que cada um de vós se afastar de suas maldades. Então veja, esse discurso, Pedro resgata toda a história do povo de Israel, a começar por Abraão, por Isaac, por Jacó, ou seja, pelos patriarcas, e ele vai então, de uma forma bastante resumida, dizendo que Jesus é tudo aquilo que a sagrada tradição estava aguardando, não é? A lei, os profetas, os escritos, é dele que tudo isso falava. Portanto, Jesus vem para ser este cumprimento da palavra de Deus na plenitude dos tempos. E em seu nome agora deve ser pregado o perdão dos pecados. Consequentemente, a conversão deve ser o resultado natural deste perdão dos pecados, vivendo uma conversão, uma mudança de vida, recebendo a graça de Deus, a filiação divina e, como Paulo disse, recebendo o Espírito que então nos permite chamar a Deus de Pai, Abba, Pai. Então este é digamos, o resumo fundamental do evangelho que a comunidade prega, o chamado evangelho da igreja. Tanto que, para muitos, Lucas, que vai escrever os Atos dos Apóstolos, ele vai falar do evangelho de Jesus, depois o evangelho da igreja, ou o evangelho do Espírito, que vai impulsionar os discípulos a anunciarem essas maravilhas. Mas veja, neste momento ainda, desse diário da igreja, nós não temos nada escrito. O que os discípulos fazem é anunciar o que eles vivenciaram. Por isso eles são testemunhas. Não são repórteres, não são anunciadores simplesmente de meras notícias, não. Eles são comunicadores de um fato que eles viveram. Eles se tornam testemunhas, não só das palavras e obras de Jesus, mas também e principalmente da sua ressurreição. E a partir daí, recebendo o Espírito Santo, se tornam homens que estarão no mundo com um único propósito de vida: anunciar a salvação em seu nome. Então veja, o cristianismo ele vai nascer neste ambiente. E é isso que o povo experimenta. Depois, a comunidade vai colocar esta herança por escrito, mas neste momento nós temos, na plenitude dos tempos, os acontecimentos que Deus realiza e através da fé, da graça e principalmente da ressurreição, os olhos se abrem, os corações se enchem de alegria, de força e de esperança, as vidas são transformadas e a partir daí o evangelho continua sendo anunciado. Daí porque trazermos aqui o evangelho de Jesus e também agora o evangelho da igreja. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aprofunde um pouco mais, principalmente nesse diário da comunidade que é Atos dos Apóstolos, e você poderá perceber vários outros discursos apostólicos cujo querigma é exatamente esse, a centralidade da salvação na pessoa de Jesus, radicada na sua ressurreição. Então, tenha um bom estudo, um bom aproveitamento e até o próximo vídeo, se Deus quiser.